bonitos e bonitas, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, vamos conversar sobre as orações subordinadas adverbiais. Mas vamos lá, um lembrete com calma, professora. O que é mesmo oração subordinada? A oração subordinada, ela sempre se relaciona a uma oração principal. No caso, ela vai exercer uma função sintática em relação ao verbo da oração principal. No caso, as chamadas adverbiais é porque elas representam uma circunstância, ou seja, tem a mesma função sintática de um advérbio no período simples. E aí nós teremos 10 circunstâncias diferentes em formato de oração. Como essa circunstância tem um verbo, tem uma ação, é transformada em oração. Então olha só, vamos lá iniciar nossa classificação. Como estava atrasado, precisou telefonar. O que eu preciso cuidar? Orações subordinadas serão introduzidas por uma conjunção. A conjunção subordinada adverbial. Então elas têm o mesmo nome, causal. Tá? Então nós temos aqui o como já aparecendo para vocês. Então, se eu iniciei pela preposição, olha, cuidado, uso de vírgula para separar está em ordem indireta, então a oração principal está depois da subordinada. Vamos lá, essa principal, eu faço a pergunta para a principal. Por que precisou telefonar? Porque estava atrasado, então eu tenho um motivo, a causa. Então, por isso, oração subordinada adverbial causal. Agora, olha só, consecutiva, passa uma ideia de consequência. A falta de planejamento foi tanta que as obras foram suspensas. Temos aqui tanto que, tanto concordando com falta. Então agora temos a oração na ordem direta. Oração principal primeiro e depois a subordinada. Então olha só, a falta de planejamento foi tanta. Eu tenho aqui um motivo, uma razão. Com a consequência disso é que as obras foram suspensas. Então, por passar essa ideia de consequência, nós vamos classificar como oração subordinada adverbial consecutiva, certo? Tranquilo até aí? Olha só, condição, condicional, passa a ideia de condição. Caso você se atrasar, faça-me saber. Olha de novo a vírgula aqui para ajudar, então está na ordem indireta. Faça-me saber a oração principal. Caso você se atrase, se você se atrasar. Então, a condição para o saber de alguma coisa é apenas se você se atrasar. E aí, concessiva na sequência, ainda que tenha planejado tudo, ocorreram imprevistos. De novo, olha só a nossa vírgula. Então, ocorreram imprevistos, mesmo ainda que tudo tenha sido planejado. Então, aqui a nossa locução ainda que. O que eu preciso cuidar? Essa ideia de concessão, que é a concessiva, é o seguinte: há uma contrariedade, é algo que não se concretiza como esperado, mas aquilo ali não deixa de ser feito. Então foi planejado, mas ainda ocorreram imprevistos, então a gente tem uma concessão. Ela é parecida com a adversativa, a coordenada adversativa, só que a diferença é que a coordenada adversativa, ela de fato anula a ideia que tinha antes. Então, por exemplo, o João correu muito, mas perdeu o ônibus, então não adiantou ter corrido. Nesse caso, adiantou ter planejado, embora ainda tenham ocorrido alguns imprevistos. Certo? Vamos seguir? Nosso próximo exemplo, olha só as comparativas. Então, a ideia é fazer uma comparação entre dois seres, objetos, circunstâncias, assim por diante. Teremos o como principal conjunção, mas também podem aparecer outras como tão quanto, tal qual e assim por diante. Ele trabalhou como um obstinado, olha só. Temos a conjunção aqui, então a frase está na ordem direta, o período, oração principal, depois a subordinada. Então eu comparo o trabalho dele como de um obstinado. Tem um detalhe interessante nessa classificação, olha só. Mas professora, só tem um verbo aí, trabalhou, cadê o outro verbo? É o mesmo verbo. Então ele fica implícito, ele não está escrito, porque seria o seguinte: ele trabalhou como um obstinado, trabalha. Então, para não ficar a repetição do verbo, ele fica implícito. Então, tenha atenção com as comparativas, certo? Na sequência, conformativa é uma conformidade em como a ação é feita. Então, podemos ter conforme, segundo, consoante e assim por diante. Também escrita aqui para vocês, olha só, na ordem direta. Escreva o texto conforme prevê o edital. Então, primeira oração principal, lembrando que a subordinada é introduzida pela conjunção. Então, conforme prevê o edital, conformidade. Final, tá? Essa classificação, finalidade.
Então, a oração subordinada ela indica uma finalidade do verbo da oração principal. Forçaram a porta para que conseguissem sair. Então, temos aí a locução verbal para que, pode aparecer também a fim de que. Então, a finalidade de forçar a porta é conseguir sair, certo? Na sequência, olha só, oração subordinada adverbial proporcional. Então, indica uma proporção. Nós temos duas locuções principais, a proporção que é a medida que, e também a ideia do quanto mais uma coisa, mais outra, quanto menos uma coisa, menos outra. Então, olha só, quanto mais nos dedicamos, mais aprendemos. Tá? Então, uma coisa acontece em proporção à outra. Temos vírgula, né? O quanto mais inicia aqui, então oração subordinada proporcional. Temporal, também o nome já diz para vocês, indica o tempo em que algo acontece. Ela escuta música enquanto caminha pela ordem. Então, olha só, enquanto já indica fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, caminha e escuta música ao mesmo tempo, certo? E por fim, a classificação modal, ou seja, indica o modo que algo é feito. Saiu sem que ninguém percebesse. Né? Então, o modo como a pessoa saiu, nossa oração principal, aqui verbo intransitivo, é que sem que ninguém notasse, certo? Fechamos aí as nossas 10 orações subordinadas adverbiais, todas elas desenvolvidas porque foram introduzidas por conjunções. Próxima aula vamos falar sobre as reduzidas, então fique ligado, ative as notificações para você receber os meus vídeos semanalmente, certo? Beijos para vocês, bom estudo!